Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nessa sexta-feira, dia 13 de agosto, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da Vida. E hoje com um tema bonito, mas um pouco controverso. Porque falando do casamento, Jesus defende as mulheres. E às vezes, hoje, nós fazemos uma outra leitura desse texto do Evangelho, e aquilo que era para defender, novamente se torna um texto para excluir, para oprimir. Então vamos pedir a Jesus a graça de nós podermos compreender bem a palavra do Evangelho, e hoje também que o Evangelho seja um Evangelho que cuide, defenda e acolha os pequeninos do reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho, Mateus 19, 3 ao 12. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Perguntaram: como então Moisés mandou dar um documento de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu repudiar a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem repudia sua mulher, fora o caso de uma união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem em relação à mulher, melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender esta palavra, mas só aqueles a quem foi dado. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre da mãe, e aos que foram feitos eunucos por mão humana, e aos que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, no tempo de Jesus, já havia a polêmica acerca do divórcio. Precisamos entender um pouquinho a cultura judaica no tempo de Jesus. A mulher não tinha o direito que tem hoje, o direito reconhecido. Então a mulher valia a partir do homem. Se ela era solteira, ela valia no direito do pai. O pai era responsável pela filha. Se ela se casava, o marido se tornava o responsável pela mulher. Caso ficasse viúva, o filho era responsável por ela. De maneira que a mulher não tinha direito em si mesma. E aí entra a questão do divórcio. Porque se a mulher não tinha os seus direitos assegurados e valia pelo homem, mas uma vez casada, já não tinha mais a responsabilidade do pai. Então,
Se o marido pudesse abandoná-la por qualquer motivo, essa mulher ficava totalmente desamparada. Portanto, não podemos ler esse texto do Evangelho com a lente dos tempos modernos. Que hoje uma mulher vai divorciar, ela tem os seus direitos assegurados. Naquele tempo, não. E aí, olha a pergunta maldosa que eles fizeram para Jesus. Por que maldosa? Porque eles sabiam que o projeto inicial de Deus não era para o homem dominar, mandar, ser superior à mulher. Porque está lá no livro do Gênesis. Homem e mulher Deus os fez, com igual dignidade. Mas tinha uma lei dada por Moisés que justificava e autorizava o divórcio. E eles colocam Jesus numa saia justa, né? Como Jesus sair dessa? Mas Moisés permitiu. Como é que o senhor explica isso? E Jesus, voltando ao projeto inicial de Deus, diz, olha, no início não era assim. Deus não fez um ser superior ao outro. Deus não fez a mulher para ser dominada pelo marido. Deus não fez a mulher para ser um ser inferior ao homem. Por isso, os dois que se unem em matrimônio formam uma só carne, numa comunhão de amor, numa unidade que não há espaço para dominação. E por isso, Jesus chega a dizer mais, olha, se o homem deixa sua mulher e casa com outra, ele está pecando, está cometendo adultério. Por quê? Ele está abandonando a sua própria carne para tentar unir-se com outra. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto muito profundo, e nós podemos até dizer revolucionário para aquele tempo e talvez até para os nossos tempos, onde a igualdade de gênero ainda é uma questão polêmica, onde a mulher ainda sofre feminicídio em nossas famílias, onde a mulher ainda ganha menos em nossas empresas, onde a mulher ainda é vista com preconceitos, às vezes, até dentro da igreja. Então é um texto revolucionário. Mas por vezes é um texto lido com outro olhar, com a outra perspectiva. E acaba fazendo desse texto um pressuposto para excluir aqueles casais que casaram-se na igreja e que fracassaram no primeiro matrimônio e hoje vivem uma segunda união. Eu penso que numa honestidade intelectual, de olhar para esse texto com mais profundidade, esse texto não serve para esse tipo de argumento. Porque no fundo, o que Jesus segura é que entre nós, homens e mulheres, somos filhos de Deus. E que na família, o matrimônio unem no amor o homem e a mulher. E os dois agora vivem uma comunhão de vida, uma comunhão de projetos, uma comunhão de família. E que não há lugar para superioridade, para dominação, para a opressão. Que o Senhor possa nos ajudar a crescer nessa compreensão de sermos uma família também unidas no amor e que em nossas famílias possamos superar todo tipo de dominação, de exploração, de querer um ser superior ao outro e, de fato, os casais possam descobrir
que eles são uma só carne, pois foram unidos por Deus no amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.